Querido amigo Paulinho Boa Pessoa, meu nome é Nilce. Eu nasci num lugar chamado Lagoinhas do Rio Grande do Norte. Mas os homens, principalmente os homens, eles caíam fora de Lagoinhas muito cedo. Ou eles iam ali para Natal, né, pertinho, ou se enfiavam para dentro de outros estados em busca de alguma melhoria na vida. E desta forma, a maior parte das pessoas do povoado de Lagoinhas era constituída na maioria por mulheres. Assim, mulheres, pessoas mais velhas, crianças. E na casa de meu pai havia 4 mulheres na idade de casamento. Mas, uma pergunta, casar com quem? Os homens não ficavam lá em Lagoinhas? Os homens caíam fora de Lagoinhas. Casar com quem? Eu era a caçula. A Romilda era a mais velha, a minha irmã Romilda, coitada, fogosa do jeito que era. Olha, a minha irmã Romilda tava matando cachorro a gritos. Romilda já tava com 32 anos e ela era uma moça bonita, Romilda. Pensou até em deixar também Lagoinhas para tentar a vida em outro lugar, mas e a coragem? Éramos todos semi-analfabetos, meio bicho do mato, ignorantes. Meu pai, coitado, trabalhava na roça e o seu mundo não passava daquelas ruas estreitas e barrentas quando chovia, com poucas casas de boa qualidade e quase nenhum comércio. Ah, meu amigo Paulinho, mesmo que você imagine um lugar assim, pobre, sabe? Pobre, aí dentro da sua cabeça você nunca vai chegar a Lagoinhas. Certo dia, apareceu ali no povoado um tal de Gaudêncio Feitosa. Esse Gaudêncio Feitosa já era diferente. Ele chegou ali em Lagoinhas com um caminhão em bom estado, construiu uma casa muito bonita lá no fim da nossa ruela. A casa do tal Gaudêncio tinha um acabamento de fazer inveja a todo mundo. O que, rapaz? O Gaudêncio chegou ali e construiu até banheiro dentro de casa. Era muito raro em Lagoinhas um banheiro dentro da casa. E até isso o homem fez. Construiu banheiro dentro de casa, uma cozinha de um piso assim bonito de cerâmica, 2 salas, 2 quartos. Cercou a casa com muro de pedra, fez jardim, deixou tudo parecendo coisa de rico. E andava de um canto pro outro, pagando bebida pro pessoal lá, e metia a mão no bolso e puxava dinheiro em quantidade, e comprou um pedaço de terra e botou empregado para trabalhar. O melhor da história era que o homem era solteiro. O tal do Gaudêncio era solteiro e tinha caminhão, e tinha terra, e tinha casa bonita. Bem, havia um detalhe a ser observado. Ele era feio. Paulinho Boa Pessoa, ele era feio, mas muito feio realmente. E olha, que ele não fazia questão de disfarçar a feiura, não. A impressão que dava é que a quantidade de dentes que ele tinha não cabiam dentro da sua boca. O nariz era algo assim, grande e torto, cheio de sinais. Parecia que o homem, ele tinha sofrido de varíola em alguma época da sua vida, porque parecia assim, aquelas veinhas no nariz dele, sabe? Sabe quando parece variz no nariz? Ele era feio. Nossa, ele era feio. Pra piorar as coisas, o infeliz, ele não gostava de um banho, não. Ele era meio contra a água. Quando nós olhávamos para os seus pés, sempre metidos em sandálias, eram o próprio retrato da sujeira acumulada por entre os dedos. Meu pai dizia que quando o Gaudêncio se aproximava, parecia que ele carregava consigo 2 gambás debaixo do braço. O odor que se desprendia dele era tão ruim que nos bate-papos de botequim as pessoas se mantinham a uma certa distância do Gaudêncio. E foi nessa época que o Roberto Carlos lançou uma música chamada O Feio. Foi nessa época que tinha uma turma lá que comprou o disco e botava na sonata. Ela tem engraçado. Quando o Gaudêncio passava na rua... Mas que cara feio.
mas está cheio de garotas, ora. Vejam só. Tipo, É o Fogal Dance. Esquisito, eu A turma tá tocando Fogal Dance. Sim. Olha lá, olha lá. Confesso, nesse mundo eu não conheci. Quando sorrindo Olha o está... Gaudencio, olha o Gaudencio passando. Aumenta, aumenta. Sim. Aumenta o volume. Temporal vai desabar, seu vasto narigão. Me lembra um grande pimentão. Mas as garotas vivem por ele a suspirar. Todas elas querem Com o feio. namorar. E é 54. Ah, Gaudencio. Ele era feio, ele era feio. Parece um pouco quando está de pé. Ele percebia que a turma brincava com ele. Ele percebia que a turma tocava a música do feio do Roberto Carlos pra ele. Sabe o que ele fazia? Ele dava risada. Ele não ligava. Gaudencio não ligava, ele dava risada. Um belo dia, Gaudencio, ele colocou os olhos na minha irmã Romilda. E a minha irmã com 32 anos. Ela era bonita e ansiosa demais em ter um marido. Romilda sabia que Gaudencio era um sujeito de posses. Nós lá de casa mal tínhamos o que comer. Então a minha irmã resolveu aceitar a corte que o homem lhe fazia. E ele sabia agradar. Aparecia com potes de cocada, sandálias femininas, cortes de tecidos, óleos perfumados pro cabelo. O problema do Gaudencio mesmo era só a feiura e o cheiro, porque ele não gostava de um banho. Amigo Paulinho, quando o homem ele pisava na nossa cozinha, a coisa ficava brava. Fedia mesmo, viu? Era como se que você tivesse que suportar aquele cheiro de adubo de animal debaixo do sol no meio-dia. Meu pai falava pra Romildo: ô Romildo, vê lá, hein? Vê lá o que você vai fazer. O homem é rico, mas parece que apodreceu antes da hora, hein? Será que tu aguenta? Será que tu aguenta dividir uma cama com um sujeito igual o Gaudencio? Romilda, você pensa direito, hein? A Romilda não queria saber. A Romilda queria era casar. Ela casar, e não era só casar, ela queria também melhorar de vida. E as coisas foram se encaminhando. E o casamento entre Romilda, minha irmã, e Gaudencio acabou acontecendo. Até que pro casamento o Gaudencio deu uma caprichada na sua aparência. Tomou um banho, ficou melhor ajeitado. Foram ele e minha irmã para sua casa novinha em folha. Logo na primeira semana já deu pra gente perceber a cara tristonha da minha irmã Romilda. Ela estava arrasada, decepcionada, e o pior é que não tinha como voltar atrás. O Gaudencio, ele não deixava faltar nada em seu lar. Tratava a Romilda, minha irmã, feito rainha. Nas vezes em que aparecia em minha casa, Romilda se queixava para minha mãe. Ficavam as duas cochichando, mas eu notava que o problema da minha irmã era a sua vida íntima com o Gaudencio. Oh, mãe, se ele pelo menos tomasse banho, se ao menos entrasse numa água. Mas não havia quem mudasse os hábitos do meu cunhado. Um ano depois do casamento, Romilda teve um menino. E a criança veio linda, a criança veio linda e logicamente se parecia com ela. O Gaudencio, ele se dizia realizado. Foi então que apareceu ali em Lagoinhas, no povoado, um rapaz de uns 23 anos, sobrinho de Gaudencio. Sabe como é, né, Paulinho? Aquele garoto bonito, educado, jovem e ainda por cima limpinho, cheiroso. Pronto. Chamou a atenção de muita gente lá em Lagoinhas, mas chamou a atenção também da minha irmã, a Romilda. Ele era sobrinho do Gaudencio. E a danada da Romilda, minha irmã, continuava bonita, agora cheia de trato, sempre usando vestido bonito. Aquele rapaz, o sobrinho de Gaudencio, era Saturnino. E ele era filho de um irmão de Gaudencio. E apareceram ali para pedir uma ajuda, emprego pro tio. Todo prestativo, o Gaudencio se apressou em acolher o sobrinho em sua casa.
Bem se vê que Gaudêncio não era tão inteligente como parecia. Nós da família logo começamos a desconfiar do comportamento da Romilda, minha irmã. E ela nem sabia disfarçar. Paparicava, agradava demais o Saturnino. Certo dia, o Gaudêncio apresentou uns problemas de falta de ar. A pessoa falava que era bronquite. Sabe quando a pessoa puxava o ar e o ar não entrava no pulmão? O Gaudêncio começou a apresentar problema de falta de ar e a coisa foi ficando séria. E tão séria que ele foi até Natal, foi até a capital para ver o que estava acontecendo. Resultado: de acordo com os médicos de Natal, não era bronquite não, mas uns entupimentos nas veias. Coisa que hoje se resolveria com as tais pontes de safena. Só que nós estávamos nos finais dos anos 60, né? Era ano de 1968 e morávamos naquele lugar de poucos recursos. E o Gaudêncio, depois disso, ele começou a ter uns acessos estranhos. E de vez em quando, ele desmaiava, que espumava a boca e ficava sem sentidos. Pra falar a verdade, a Romilda não estava muito aborrecida com a doença do marido, não. Eu imagino que as intimidades entre eles tivessem diminuído bastante. E isto era motivo até de alegria para Romilda. Além do mais, ainda havia na casa a presença daquele jovem bonito, cheio de saúde, o Saturnino, o sobrinho do Gaudêncio. Certa tarde, o Gaudêncio chegou mais cedo em casa, acompanhado pelo sobrinho. E naquela tarde o Gaudêncio parecia muito mal. Tão mal que... sabe quando ele vivia puxando o ar assim? Era esse o sintoma. E ele começava com esse sintoma, daí a pouco ele desmaiava. Mas tão mal ele estava naquele dia que quando o único médico do povoado chegou, já era tarde. Gaudêncio, naquela falta de ar, teve um desmaio, caiu. Minha irmã correu com a minha mãe, tentaram reanimá-lo, passando álcool no nariz dele. O sobrinho também tentou, com água no pulso. Mas o médico chegou ali e falou: ah, não tem mais pulso não. Não tem mais pulso não. Coração parou de bater. Gaudêncio tá morto. Gaudêncio morreu. Romilda tentou parecer chocada, tristonha, mas a gente sabia que no fundo ela estava feliz. No fundo ela estava feliz. Providenciou o velório, que aconteceu na sua casa mesmo, mas nem pensar, aquele tempo nem pensar nessa coisa de velório, era em casa mesmo. Nos locais mais distantes, e nesta época ainda se fazia o velório nas próprias residências. Gaudêncio não tinha pai, não tinha mãe, apenas 3 irmãos que vieram de uma cidade mais próxima a Natal. Alguns sobrinhos também estavam presentes. Do meu lado, toda a minha família ali ficou, cercando Romilda de atenção. Romilda, minha irmã, afinal, era viúva. Pela madrugada, tão cansados estavam os parentes de Gaudêncio pela viagem que fizeram, que se deitaram um pouco e logo dormiram. Minha família também se retirou por alguns minutos. Ficaram na grande sala da frente velando o corpo apenas a Romilda, minha irmã viúva, Saturnino, o sobrinho do Gaudêncio, e eu. Eu também fiquei. Junto ao caixão, a minha irmã e o sobrinho do Gaudêncio, permaneciam abraçados. E eu escutei perfeitamente quando a minha irmã falou pro Saturnino. Escutei. Não acredito. É felicidade demais. Tô com vontade de rir. É felicidade demais. Assim que eu botar teu tio debaixo da terra, eu vou cuidar de ti, meu lindo.
A gente vai ser feliz. A gente vai ser muito feliz, Saturnino. Eu não acredito de tão feliz que eu tô disfarçando aqui. Ô, Saturnino, que vontade que eu tô de explodir, de rir. Ô, Saturnino, assim que eu colocar teu tio debaixo da terra, nós vamos explorar esse mundo afora. Fiquei horrorizada porque eu tava com os olhos fechados. E ela pensou que eu talvez estivesse dormindo demais. Mas eu escutei foi tudo. Ouvi aquilo da boca da minha própria irmã. E dito ali, bem junto do caixão do marido. Não demorou. E uma chuva começou a cair. E logo aquela chuva se transformou num temporal. O dia amanheceu, mas amanheceu escuro e feio. Romilda não quis saber de esperar até de tarde para enterrar o Gaudêncio. Parecia ter pressa. Ordenou que parentes e vizinhos pegassem um caixão e levassem para o cemitério que não ficava longe dali. A rua estreita estava bastante alagada. O barro mole tinha feito do caminho uma pasta escura. O cortejo fúnebre seguiu patinando na lama, homens e mulheres enterrando os pés e pernas na terra amolecida. O conhecido coveiro do lugar, o Almerindo, já estava a posto, segurando a pá debaixo da chuva que teimava em cair. Assim que nós entramos no Campo Santo, Almerindo apanhou uma das alças do caixão, o coveiro. Com muito jeito e perícia, acomodou o caixão na cova. E antes mesmo de principiar a jogar a terra, Romilda deu meia volta e disse aos presentes: hoje ninguém precisa ficar aqui debaixo dessa chuva toda. Já fizemos o que era necessário. Vão para minha casa tomar um café bem quente. Meio sem graça, o pessoal acompanhou a minha irmã. O coveiro Almerindo ficou olhando aquele bando de gente se afastar, deixando o caixão dentro da cova sem estar sepultado. Já em sua casa, Romilda parecia ter renascido. Estava alegre, não conseguia nem esconder mais a felicidade. E fez café para todo mundo, e serviu bolo de fubá, e todos se recostaram nos cantos e tomaram seu lanche em silêncio. A chuva havia apertado um pouco. Foi quando eu bati os olhos naquela carabina de Gaudêncio pendurada logo na entrada da casa. Era uma carabina, uma arma de estimação, e certamente Romilda ia dá-la de presente ao Saturnino. Repentinamente, nós escutamos uns gritos do lado de fora da casa. Uns gritos do lado de fora da casa. Logo em seguida, a porta da frente da casa foi aberta num arranque brusco. E aquela figura chocante surgiu ali diante de todos nós. Meu Deus, o que era aquilo? Quem lá estava de pé, totalmente coberto de barro, respirando alto e com dificuldades? Era ele, Gaudêncio! Gaudêncio! O Gaudêncio! O Gaudêncio está vivo! Pregamos os olhos nele e ele ali permaneceu quase imóvel, fazendo um barulho horrível com a garganta, apavorando a todos. Logo atrás dele eu percebi o coveiro Almerindo gesticulando, falando sem parar: gente, quase que eu enterrei o homem vivo! Quase, por pouco eu não enterro o homem vivo, mas foi por pouco. A sorte é que ele conseguiu gritar. E assim que eu comecei a cobrir o caixão com terra, ele começou a gritar. Ninguém da família conseguia falar. Só o Almerindo, o coveiro, que continuava: foi só um dos seus ataques, não é, seu Gaudêncio? Só que desta vez, o ataque foi mais forte. Demorou mais pro senhor acordar dessa vez, seu Gaudêncio. Quase que a gente enterra o senhor vivo.
Meu cunhado, Gaudêncio, ainda ofegava bastante, mas não tirava os olhos de Romilda e do seu sobrinho Saturnino. Falou então para todo mundo escutar. Escuta aqui. Mesmo deitado naquele maldito caixão, sem conseguir me mexer, sem conseguir abrir os olhos, eu consegui escutar tudo que vocês falavam. Eu tenho essa doença estranha. Eu tenho mesmo essa doença estranha. Mas essa doença me ajudou, foi a conhecer essa vigarista aqui, ó, Romilda, e um canalha do meu sobrinho. E assim dizendo, ele apontou na direção de Romilda e Saturnino. Os dois estavam muito mais que apavorados. Gaudêncio esticou o braço e apanhou na parede a sua carabina de estimação. Não, amigo Paulinho Boa Pessoa, ele não atirou para matar. Ele fez algo muito sério. Disparou sua arma na direção das pernas do sobrinho e da esposa. Sabia bem o que estava fazendo. Atingiu os dois no joelho. Foi um tremendo tiroteio. Em seguida, ele falou baixinho: cuidado com como vocês falam perto dos caixões dos defuntos. Às vezes o defunto tá mais vivo do que morto. Gaudêncio enxotou Romilda de sua casa, fez o mesmo com Saturnino. Mesmo socorridos, nunca mais puderam caminhar normalmente. São vivos até hoje. Gaudêncio faleceu de verdade 4 anos depois daquele trágico acontecimento. Meu sobrinho Nelson, filho do Gaudêncio e da Romilda, foi criado por nós. Eu, hoje, Nilce Guanais de Souza, moro aqui na rua Antônio de Barros, no Tatuapé. E quando eu escuto aquela música do Roberto, mesmo que seja um pedacinho dela, eu lembro... Mas que cara feio. É, do meu cunhado. mas está cheio de garotas, mora. Ele era feio, Vejam só. mas tinha um bom coração. Que tipo esquisito eu vi, rapaz tão feio assim. Confesso, nesse mundo eu não conheci. Quando sorrindo está, parece que um temporal vai desabar. Seu vasto narigão me lembra um grande pimentão. Mas as garotas vivem por ele a suspirar. Todas elas querem com o feio namorar. E é 54 o número do seu sapato. Ele é comprido e até parece um toco quando está de pé. Careca e bem sisudo. Caramba, fala baixo também é bicudo. As garotas vivem por ele a suspirar. Todas elas querem com o feio namorar.
Chante, risate